O Estrelando está começando. O meu entrevistado já esteve aqui no Estrelando, o Douglas Marney. Ele que é geminiano, tem um ascendente no signo de Virgem e a lua dele é Capricórnio, né? Douglas, muito obrigado por estar participando mais uma vez aqui do Estrelando. Eu que agradeço, Jorge. É sempre um prazer rever o pessoal de Santos, aquela cidade maravilhosa. E eu aqui em São Paulo, né? Veio fazer as gravações. Você veio nos visitar aqui no Bexiga, que é esse bairro delicioso. Até estou explicando que nós viemos, eu estou aqui em São Paulo porque estou participando do 22º Encontro de Astrólogos aqui na Escola Gaia. Inclusive estou gravando aqui no Estúdio Gaia. Então já aproveito, já faço uma série de entrevistas com astrólogos aqui em São Paulo. Mas vamos lá. Douglas. Douglas é arquiteto, astrólogo, pesquisador, estudioso em mitologia. Ele lançou um livro, que foi a entrevista que eu fiz anteriormente, há 4 anos atrás. 4 anos atrás. Você me lembrou? É, o Anel do Nibelungo, né? O conflito? O conflito entre o amor e o poder. Pois é. Porque quando a pessoa quer o poder, que é um anão, que ele abdica do amor. Então, ou você escolhe o amor, ou você escolhe o poder. Ali, segundo Richard Wagner, que é o autor da tetralogia das óperas, você não consegue ter os dois ao mesmo tempo. Ou você escolhe o amor, ou o poder. E esse anão, o Alberic, que era o Nibelungo, ele vivia no submundo, né? O mundo dele era interior. Essas óperas serviram para o filme O Senhor dos Anéis. Sim. E tinha aqueles anõezinhos Sim. que viviam lá. Então, esse é um tipo de um Nibelungo. Não, o livro é excelente. A relação que você faz do livro com a astrologia é excelente, né? Mas só que hoje o Douglas não veio falar a respeito desse tema, né? Hoje o tema é cinema. É um apreciador de cinema como ninguém, né, o Douglas. Ele está iniciando agora uns trabalhos no canal do YouTube. Depois você deixa o nome do seu canal. É Douglas Marney. Douglas Marney. O canal é Douglas Marney. Isso. Então você está fazendo uma série de filmes, né, explicando sobre o cinema. Chama uma série, né, que a gente vê tanta série, eu resolvi fazer uma série sobre o cinema. E o que é essa série? Começamos, há um mês atrás, o início do cinema, que foi a primeira sessão do cinema, que tem um mapa. Tem, eu trouxe ele aqui. Isso, está aqui. Depois a gente vai falar. Vamos. E a segunda capítulo, que também já está no ar, que é sobre Hollywood, o nascimento de Hollywood, como que Hollywood cresceu e se tornou uma megalópole do cinema, a capital mundial do cinema. Se bem que o cinema está em todo lugar do mundo, né? Em todos os lugares nós temos belos exemplos de cineastas italianos, franceses, brasileiros, todos em todo lugar. Agora, o que me interessa nisso, Douglas, qual é a relação que existe e que você faz do cinema com a astrologia? O cinema e a astrologia, nós temos que pegar Vênus e Netuno, né? Vênus enquanto arte, né? Enquanto a 7ª arte, são a música, a dança, a arquitetura, inclusive, é uma arte escrita, e o cinema é a 7ª arte. E Netuno, porque Netuno, hoje, você vai no cinema, qualquer época que a gente vai no cinema, fica várias pessoas numa sala, em silêncio, completamente absorvidas por aquela narrativa, aquela história que está sendo apresentada para todos. Então, é o Netuno. Se você fica envolvido no Netuno... Tem um detalhe que você está falando. Se apertar o botão, a parede fica branca, né? Cadê as emoções, né? Onde estão as emoções, né? Precisa da interação dos artistas, divina. Do diretor. É divino. E aí tem inúmeros cineastas. O saudoso Cid Marcos, ele tem no seu blog como é que chama? Um trecho lá que ele fala sobre diversos cinemas. Inclusive, ele fala sobre Laura. Laura é um filme com a Jane Tierney.
ela é uma das atrizes que vai ser abordada nesse meu projeto. Depois dessa introdução, história do cinema, Hollywood, e agora eu vou falar do terceiro capítulo, cinema mudo, que eu vou pegar Charlie Chaplin, Buster Keaton e o Harold Lloyd, que eram comediantes da época do cinema mudo. Eu vou começar a falar de atrizes. São 16 atrizes, todas daquela época áurea de Hollywood, do filme noir, do branco e preto, que é muito... E a Jenny Tierney tem esse filme Laura, que é uma pessoa que se apaixona por um retrato. E o Cid faz uma análise muito interessante. O Cid Marcos, né? Cid Marcos faz uma análise muito interessante no blog dele sobre esse filme, como que uma pessoa se apaixona por um retrato e depois ela se materializa na frente dele. Ela tinha sido acusada de ser assassinada e ela aparece depois e vem falar com ele. Me fala uma coisa, Douglas, essa relação que você faz, você vai falar do filme, vai falar das atrizes e vai fazer que relação com a astrologia? Cada capítulo vai ter um mapa. No caso do primeiro capítulo, é o da primeira sessão do cinema. No segundo, eu coloquei o mapa, mesmo sem horário, da implantação do primeiro estúdio em Hollywood. E o terceiro eu não vou falar, mas vai ter um mapa. Eu vou deixar aqui para o pessoal curioso. E nas 16 atrizes, vou pegar o mapa de cada uma. De cada uma. Você conseguiu os vou horários fazer todos? Isso, aquele banco de dados lá. A sua data bem? Isso. Aí você pega a vida dela, os momentos importantes e o que aconteceu, qual a referência que tem de um trânsito para acontecer aquilo. Ou seja, uma astrobiografia. Tá. Então, vou fazer as autobiografias de 16 atrizes. Se der certo, a gente pode continuar. Faz depois. Com os atores. Dessas atrizes, você chega até que tempo? Atualidade, Olha, não? Não. Elas todas nasceram no intervalo entre 1900 e 1930. E elas estiveram, na época áurea de Hollywood, atuando na época de 30 e 40 até o começo de 50. Que era a época ainda que acontecia muito filme branco e preto, né? O filme noir, muito filme policial. E esses filmes vieram do impressionismo alemão. Você pegar lá o Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis, e essa linguagem, né, do impressionismo alemão é levada para lá e baseada naquelas literaturas policiais. Para um filme ser bom, tem que ter sexo, morte, poder e dinheiro. Tudo coisa de Escorpião. É verdade, verdade. De todas essas atrizes, que você já deve ter separado os mapas dela, pesquisado e tal, existe algo que em comum entre elas? Então, elas são tão diferentes, né? Cada uma tinha por exemplo, tinham algumas que tinham um relacionamento sexual diversificado, sem problema nenhum. Tem outra que era homossexual, feminina. Tem outra que era assexuada. E isso você vai contar tudo? Vou contar tudo. Quando eu digo assim, alguma semelhança no mapa delas? Semelhança. De Vênus, de ângulo, de Netuno. O que eu vou pegar todas elas? A relação delas com a fama. Como que elas reagiram com a fama. Porque elas eram, por exemplo, uma delas que eu vou falar, Marilyn Monroe. Ela foi um sex symbol da época. E acabou não resistindo e morreu por overdose, segundo consta, overdose de comprimidos, né? Quer dizer, ela sucumbiu à fama. Ela não se sustentou. Porque ela era tão consumida, que... Alguma coisa a consumiu, né? E ela... Ascendente Netuno na casa 1, né? Se ela não me engano, ela tem ascendente ela era geminiana. Isso. Me fala uma coisa, então não existe... Sabe por quê? Nessa questão vocacional. Este mapa é a indicação de uma atriz. Você não fez uma comparação de alguma coisa que elas tinham de semelhante? A gente, por exemplo, quando a gente pega o mapa do cinema, a gente tem um Sol na 5. Aí é o palco.
né? Como Não, ela não, sai vamos deixar isso para o segundo bloco, então. Tá bem? A gente volta já já, que aí eu vou apresentar para vocês o mapa da primeira sessão de cinema. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Nos dias 5 a 13 de novembro, o SINARGE, o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promoverá o 23º Simpósio Nacional e 13º Internacional de Astrologia. O evento vai ocorrer no Novo Hotel Botafogo com transmissão online e o tema deste ano será Luz no Fim do Túnel. Informações 21 22 13 0972. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Douglas Marney, e agora ele vai apresentar para nós o mapa da primeira sessão de cinema, né? Eu fiz uma pesquisa, né, porque quando que aconteceu a primeira sessão de cinema paga, ou seja, as pessoas foram lá, pagaram para assistir, porque já tinha sido apresentado os irmãos Lumière, Auguste e Louis Lumière. Eles já tinham apresentado um círculo íntimo, mas aí o mapa da primeira sessão de cinema paga no Grand Café de Paris, né, Foi em dezembro, né? Você sabe que eu ia fazer essa pergunta? Eu quero atrapalhar você para falar isto, porque eu fui pesquisar sobre isso, eu peguei o seu texto, né? Eu tinha lido a respeito, você falou sobre astrologia e cinema, aí você colocou 28 de dezembro, eu estava lendo a respeito, aí eu encontrei uma outra data, eu falei assim, será que lógico, o Douglas é da área, ele é especialista, né? Mas é muito interessante você estar falando isso, que eu quero que você aborde mais sobre isso, porque já tinha acontecido uma sessão anterior, não é isso? Sim, sim. Mas o que você levou em consideração aqui? Paga. A paga, ok. Agora pode continuar. Pública, né? Isso. Inclusive no meu vídeo tem uma foto da sala onde aconteceu com as pessoas ali. Então, aí eles fizeram essa exibição pública em Paris, no Grand Café, e em dezembro. Aí eu fui pesquisar, porque o problema, a data, local e a hora, né? Aí tive que fazer uma pesquisa danada para achar um panfletinho que dizia... Primeiro eu sabia que tinha sido à noite a primeira exibição, porque quem foi convidado foi o Georges Méliès, que depois se tornou um grande cineasta. E tinha um trecho que ele foi convidado para uma sessão noite, que em francês eles falam soirée, que é depois do jantar tem aquela sessão. Então lá estava 20 horas. E aí deu o ascendente Leão, com Júpiter na casa 12. Foi, você viu. E o Sol em Capricórnio, junto com Mercúrio na casa 5. Na casa 5, justamente. Sol na casa do Leão e o ascendente em Leão, isso aí. E o Júpiter na 12, que é um lugar dos sonhos, das fantasias, de você mergulhar naquele mundo de fantasia. Se bem, essa sessão do cinema dos irmãos Lumière, eles viam aquilo lá, eles inventaram a primeira câmera que gravava, né, as imagens, revelava e projetava, que era uma inovação tecnológica absurda para aquele momento, em 1895. Né? Isso foi em 28 de dezembro de 1895. Isso. Século XIX. Final, na Belle Époque, né? Aquela época da Belle Époque, da Art Nouveau, o século das luzes, né? Depois em 1900.
Então eles utilizavam essa câmera como experimento científico. O filme que eu apresentei é a saída dos operários do local de trabalho que o pai dele tinha, né, a indústria Lumière, em Lyon. Então era uma coisa científica. No ano seguinte eles apresentam um outro filme, que é a chegada de um trem na estação lá de Lyon. E aí aconteceu um fato inédito, que as pessoas estavam assistindo, o trem ia chegando, alguns se levantaram, saíram correndo. Quer dizer, uma novidade absurda, né? E o Méliès, ele ficou encantado com aquilo, porque ele era um ilusionista, ele trabalhava com ilusões. Ele falou, isso pode render muito, usando determinadas técnicas de ilusionismo, posso transplantar isso para imagens gravadas. Porque o ilusionismo era um teatro, né? Você ia lá, fazia as suas apresentações e ficava perdido. E ali ele viu que era um momento de gravar, de deixar registrado aquelas apresentações que ele fazia. E foram muito poucas pessoas na 30 estreia, pessoas, 30 pessoas. Mas depois teve um boca a boca e ficou lá em apresentações, foram 2.500 pessoas em seguida, aí, foi um sucesso. Tanto que eles continuaram fazendo apresentações rotineiramente lá de outros filmes. Olha que interessante, Douglas. Se você partir do princípio em que, na astrologia, o signo de Capricórnio é um signo de terra, de realizações, de praticidade, de organização, e tudo para Capricórnio parece que é lento de acontecer e tal, e você fala assim, nossa, o cinema, né, foi sobre o Sol no Capricórnio. É porque você está pelo caminho da astrologia indo numa direção errada, não é isso? É lógico. Porque isso não é mapa astrológico, né? Ele nos dá outro tipo de informações, né? Eles nos oferecem outras informações. O Sol de Capricórnio, aqui do mapa da primeira sessão, faz uma conjunção com Mercúrio, não é isso? Sim. No setor do signo de Leão, que Sim, é a casa 5. casa 5. E o ascendente era Leão. Então nós temos um reforço, Lua em Touro. Mas uma questão que eu acho interessante, que você citou inclusive na sua matéria, que eu também gosto muito de avaliar não só o aspecto específico, mas por que aquilo está acontecendo, né? Em que época aquilo está acontecendo? Você falou da Belle Époque e tal. Plutão e Netuno, né, estavam em Gêmeos, né? Então, isso é muito interessante. Necessariamente, social. deveria haver uma transformação na forma de... O Plutão em Gêmeos é a questão do segredo, né? Hoje em dia isso é fabuloso, as informações valem ouro, né? Que nós estamos com Plutão aí na casa de Capricórnio. Então, atualmente, né? Isso. Então, mas começou ali, e tudo o segredo, como que eu vou trabalhar essa informação. E o cinema começou a ser um registro de imagens, como com os irmãos Lumière. Depois passou por uma diversão, né? Com o correr do tempo. Um filme muito importante, que é o La Voyage dans la Lune, que é onde tem aquela bala que cai no olho da Lua. Da Lua, isso. Era um filme de 16 minutos. Para a época, era um longa-metragem. Era um luxo. E o Méliès, que foi quem desenvolveu mais o cinema lá na França, ele fez 450 filmes. Quem quiser conhecer mais sobre a história dele, pode assistir aquela incrível história de Hugo Cabret, que ele terminou a vida vendendo doces e brinquedos na estação de Montparnasse, onde se passa aquela história do Hugo Cabret. Interessante, interessante. O Jorge Deixa eu te Méliès. perguntar uma coisa. O que você acha do futuro do cinema? Hoje o cinema está assim, absurdamente diversificado. Já houveram tentativas de transformar o cinema em uma questão sensorial, algumas salas que você tem movimentos de acordo. Eu, por exemplo, assisti o filme Gravidade, que é aquele filme da mulher no espaço, né? Num lugar que a cadeira mexia. Não sei. Tem outros cinemas que... Não assisti. Aqui no shopping. Teve? No shopping Iguatemi.
Tem uma experiência sensorial. Tem os cinemas que estão já em 3D, que você coloca um óculos, né? Tem. Mas hoje em dia, o que a gente vê bastante é um certo decréscimo das salas, né? E um aumento absurdo da apresentação doméstica com Os streamings, né? Isso. Não, essa pergunta realmente eu quis, porque você não é um dono de uma sala de cinema, não é um comerciante, não é um empresário. O Douglas é um apreciador de cinema. O que você pensa, o que vocês, apreciadores de cinema, veem nos enrolar agora? Você acredita que as salas de cinema vão sumir? Ou pode haver por existirem pessoas, por exemplo, os filmes da Marvel, lota, né? E tal. Na pandemia deu uma bela caída, né, na frequência nas salas. Agora estão voltando. Então, mas você acredita que vai se diminuir muito? Não. Os streams vão ganhar espaço? À medida que você tem um controle maior sobre a transmissão do vírus, as pessoas começam a conviver mais. Então, é muito melhor você assistir um filme numa tela grande. Não é, assim, aqui até pensava assim, o rádio vai acabar porque a televisão veio e o rádio continua. O rádio continua firme e forte. Você sabe uma curiosidade que eu tive também em achar? E depois eu gostaria que você, não sei se você fez isso ou se você vai fazer nos seus próximos no canal, a primeira sessão de cinema no Brasil. Podemos abordar. Eu estava querendo mais falar das atrizes, mas de repente a gente pode dar uma esticada aí. A primeira sessão, que foi sobre o Sol em Câncer, foi em 1896, dia 8 de julho, no Rio de Janeiro. E logo em seguida. Então, assim, essa foi uma curiosidade que eu encontrei lá. Eu fiquei pesquisando, não sei para quê, porque quem tem que falar sobre isso é você. Você deve ter virgem no mapa. Tem, meu ascendente. Desnecessário de falar sobre isso aqui na sua entrevista. A gente vai mexer numa coisa e procura outra e acha outra e vai embora. Assim, ele que é o entrevistado, né? Mas eu sou muito curioso nessa situação. Filmes. Você faz alguma relação de filmes com planeta, filmes com signos? Sim. Como eu disse, o cinema é sempre uma relação artística e de sonhos, né? Porque você vai ser transportado para uma narrativa. Então, é a relação Vênus-Netuno. Então, artística, você vai colher belas imagens, belos atores, e vai surgir a narrativa netuniana, que é uma história, né? Aquelas velhas histórias que eram contadas na beira da fogueira, nos tempos antigos, virou cinema. Agora, existem pessoas que contam essas histórias e elas se traduzem em imagens. Você pega um livro, você lê o livro, cheio de detalhes. Quando você vê um filme daquele livro, você sempre vai achar incompleto, porque não dá para abarcar todos aqueles detalhes que tem no livro. Sim, mas é a mesma coisa. É uma história contada. Agora, tem policial. Policial tem uma influência de Plutão, é uma absurda. Marte, Plutão, né? Essas duas oitavas, né? Que Vênus, Netuno, uma oitava. O Marte, Plutão, uma outra oitava. De agressividade, né? De filmes românticos. A Lua, né? O amor. Você vai assistir um filme de cinema e você sai com nossa, esse filme foi saturnino, foi um tratado de Capricórnio. Por exemplo, né? O realismo, né? Realismo italiano, o realismo soviético, é tudo Saturno, né? No italiano, por exemplo, pós-guerra, a Itália estava destruída, as pessoas passavam necessidade, os ladrões de bicicletas. Douglas, e o Vento Levou? Ele tem O que você vê? O signo, o planeta? Como é que você traçaria? O Vento Levou, nesse segundo capítulo, eu falo do filme O Nascimento de uma Nação, do Griffith, que é um filme extremamente polêmico, que fala da Ku Klux Klan, mas fala da história da guerra da secessão americana. Então, o Nascimento de uma Nação foi o primeiro blockbuster de Hollywood. Rendeu 15 milhões de dólares. Nossa. O Vento Levou veio o Nascimento de uma Nação em 1915, o Vento Levou veio em 1940. Rendeu 40 milhões de dólares, sobre o mesmo tema.
aquela guerra fratricida, né? Os irmãos do norte contra os irmãos do sul, alguns defendendo a libertação dos escravos. E é a mesma história, quer dizer, é um derivado, o vento levou, é um derivado do nascimento de uma nação. E sobre o mesmo tema, a conclusão, o que é? Uma sociedade supremacista branca que queria manter os negros sempre naquela condição de escravatura. E o vento levou fala exatamente sobre a guerra, né, sobre a Vivian Leigh. Vivian Leigh vai ser uma das atrizes que eu vou abordar. E o Clark Gable, faziam aquele par. Também sobre a guerra, como a guerra modificou as pessoas. Isso, mas o vento levou, é Saturno, é Plutão, é Netuno, é Urano? Eu vejo que é uma questão mais de guerra, né? Marte, Plutão, né? Marte, Plutão. Então, uma coisa de perdas, muitas perdas, né? Eles tinham uma vida confortável lá na Fazenda do Sul, e isso fica extremamente abalado com todo o esforço de guerra que foi para o Sul. Né? Eles têm aquela perda, deixam de viver naquele castelo e começam a viver uma vida como todas as outras pessoas. Douglas, quero te agradecer por participar do programa. Parece que foi rápido, não foi rápido, mas também não quero contar tudo, né? Porque ele tem um canal do YouTube chamado Douglas, né? Douglas Marney. Você vai fazer uma astrobiografia, não é isso? A apresentação do cinema, contando algumas curiosidades do cinema. Aí depois, são 19 capítulos, não é isso? Isso. Então tá, vai sair aqui no vídeo, na telinha, o contato do Douglas, tá bem? Para quem quiser conversar, explanar, abrir. Adquirir livros, tem alguns ainda à disposição. Isso, e os seus livros também. Sim. Douglas, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Igualmente. E para vocês, uma excelente semana a todos, com muita axé e muita força. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos.